Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro em comemoração ao Dia Internacional da Proteção de Dados. Vamos falar um pouco sobre a cultura da proteção de dados. Eu sou Ângela Mendes, advogada, professora universitária, pesquisadora na área de Direito e Novas Tecnologias e represento o escritório executivo do Comitê Euro-Americano de Direito Digital no Brasil. Inicialmente, eu agradeço ao canal Aplicando Direito por somar conosco. Aplicando Direito é um canal que a cada dia vem aprimorando a cultura jurídica. Em primeiro lugar, eu registro a ausência do nosso presidente por motivos de saúde. Eu gostaria de saudar a todos que nos assistem nesse dia. Gostaria de saudar também aos presentes ilustres palestrantes que somam aqui conosco nessa noite. A juíza do trabalho, doutora Taciela Sileno de Mesquita, o professor doutor Alberto Mendes, o professor doutor Lourival José Passos Moreira. Bem, hoje nós nos reunimos aqui para falar um pouco sobre cultura da proteção e da privacidade. O nosso objetivo não é esgotar esse tema. Nosso objetivo é sensibilizar, é chamar a atenção de todos para a importância da proteção de dados. O dia é uma forma de chamar a atenção da importância do tema, como eu disse, e também de fomentar a reflexão de cada um de nós sobre, como nós acessamos os dados. 2, como nós damos acesso desses dados nossos e de terceiros. Como tratamos esses dados? A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Proteger é vigiar, é cuidar, é ter atitude. Mas não é qualquer atitude. Então, se eu tenho acesso a dados pessoais, dados sensíveis, cabe-me agir como um soldado na frente de batalha, ser vigilante. E por que ser vigilante? Porque, primeiro, a privacidade é um direito humano universal. O artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos prescreve, entre outras coisas, que ninguém será submetido à interferência na sua vida privada, familiar, na sua correspondência e ataques à sua honra. A Constituição da República também prevê, no seu artigo 5º, 10, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, assegurando o direito de indenização pelo dano. Observem, então, que o assunto não é novo. A Constituição data de 1988 e a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Mas por que só agora esse tema vem à tona? Bom, para responder esta pergunta, nós precisaríamos de uma live inteira e não conseguiríamos. Mas nós poderíamos inicialmente apontar que a domesticação da internet trouxe essa preocupação e trouxe também muitos conhecimentos nessa área. Muitas pesquisas avançaram, soluções inteligentes. Tudo isso trouxe inúmeros benefícios. Mas, por outro lado, também cresceram as ações mal intencionadas. Hoje, nós fazemos parte da sociedade tecnológica e precisamos ter consciência disso. Cada ato nosso tem repercussão amplificada pelas tecnologias. No setor público, então, o desafio é ainda maior. Os gestores têm uma grande responsabilidade. Vejam, se por um lado, inúmeras leis apontam para a proteção de dados,
e especialmente a LGPD, há outras inúmeras leis que se somam, como a Lei da Transparência, por exemplo. Encontrar o equilíbrio entre as legislações é fundamental, porque é fundamental proteger o interesse público sem ferir a dignidade humana. Agora, como fazer isso no ecossistema digital? Esse é o maior desafio. Temos aqui um dilema humano envolvido. A imperfeição humana leva ao cometimento de atos antiéticos, morais, ilegais. Por isso, a cultura da ética deve ser o fundamento de nossas ações. E as novas tecnologias precisam dizer isso desde a sua concepção, desde a sua arquitetura, até cada clique que nós damos ao acessar as redes, ao digitar nossas senhas, enfim. Mas, mesmo que nós tenhamos o melhor sistema de proteção, o melhor firewall, registro dos logs, criptografia de dados, mesmo que compatibilizemos anonimização, pseudo-anonimização de dados, se nós não tratarmos da cultura da proteção e da privacidade, nós não conseguiremos atingir o objetivo de proteger. Porque basta anotar uma senha num post-it, basta deixar que o filho jogue no desktop ou no note utilizado no home office, ou entregar o celular para um jogo. Todas essas e muitas outras atitudes de cada um de nós, que naturalmente nós praticamos, precisa de adaptação aos novos tempos. Mas isso já começou. A gente vai ver isso aqui um pouquinho. E nesse sentido, sem mais delongas, para brilhantar aqui a nossa live, é com muita satisfação que eu passo a palavra para a doutora Taciela Sileno de Mesquita, juíza do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, mestranda em Administração Pública pela FGV e diretora executiva de comunicação da Associação dos Juízes do Trabalho, a AJUTRA. Doutora Taciela, a palavra é sua para nos falar um pouco sobre essa experiência do processo de migração da esfera presencial para a virtual no âmbito da justiça trabalhista. Por gentileza. Muito obrigada, professora Ângela. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer em nome da AJUTRA o convite e dizer que é uma honra estar aqui participando com você nesse momento tão importante que é esse marco, não é? Hoje, por coincidência, também a posse da nova presidência, a nova administração do nosso tribunal, então aproveito para saudar a nossa nova administração e desejar muito sucesso a todos. Ângela, hoje, aproveitando um pouco o gancho da sua fala, né, eu acho que o cerne da questão em relação não só à LGPD, mas a todas as transformações que vem acontecendo no mundo, é a questão da cultura, não é? A pandemia do Covid, ela nos impôs uma aceleração em processos de transformação que já vinham acontecendo por conta do isolamento social, que foi uma medida imposta, não é, como tentativa de conter os danos gerados pela pandemia. Então, acabou acelerando uma série de processos que já estavam em curso, em decorrência da revolução tecnológica que estamos vivendo, né? Que alguns chamam da quarta revolução industrial, né? Essa revolução, esse mundo que vivemos hoje, da superconectividade, da internet das coisas, a inteligência artificial, enfim. E havia já um processo de realização de audiências, algumas audiências online, outros países do mundo já vêm utilizando cortes online, não é? Mas aqui no Brasil ainda era uma questão pouco utilizada, assim como o teletrabalho. Não, embora a nossa reforma trabalhista tenha trazido a regulamentação para o teletrabalho em 2017,
nunca alcançou os números hoje, que vemos hoje por conta do isolamento social. Eu vou compartilhar um pouquinho de uma apresentação que eu preparei para guiar a nossa conversa. Deixa eu colocar aqui para a gente. Tá aqui. Consegue ver direitinho, Ângela, assim, não é? Bom, o tema que eu vou abordar com os senhores hoje à noite são os desafios da audiência virtual trabalhista, né? E aí eu trago essa foto que eu acho que ela é bem simbólica desse momento que nós vivemos, né? Quando eu passei num concurso, há quase 10 anos atrás, nós utilizávamos o processo de papel, nós tínhamos que carregar aqueles processos pelos fóruns, pelas ruas, né? E tudo deveria ser assinado presencialmente, havia esse deslocamento das pessoas, não é? E em 2010, nós já tivemos a migração para o processo digital, que já foi uma grande mudança de paradigma. E muitas pessoas, inclusive, eu lembro que muitos servidores quiseram até se aposentar à época, tamanha era a mudança que aquilo representava. Ou seja, nós já tivemos aí uma grande disrupção no processo, e o Brasil é um dos países assim que está na vanguarda do processo eletrônico no mundo, né? E aproveito para reproduzir assim, a fala do nosso ministro atual, presidente do Supremo, o ministro Fux, que diz que um dos motes da administração dele vai ser a implementação da justiça digital, a ampliação da justiça digital, né? Então, nós já tínhamos todo esse movimento desde 2010 com a implementação do processo judicial eletrônico. E agora, nós vemos esse novo paradigma de audiências, não é? Tem essa foto onde nós temos o juiz sentadinho na audiência, não é? O reclamante senta de um lado, o reclamado senta de um outro, e hoje a audiência sendo realizada ali na frente de um computador. Bom, eu primeiro penso quais são os obstáculos apresentados com essa grande mudança que nós estamos vivendo, né? O primeiro, sem sombra de dúvidas, é a questão da mudança cultural. Nós temos hoje no ambiente de trabalho um encontro de diversas gerações. Nós temos desde os baby boomers até a geração X, Y, Z, assim, pessoas muito jovens que nasceram já no mundo completamente digital, e aqueles que são os considerados, né, sem nenhum efeito pejorativo, analfabetos digitais, né? Pessoas que enfim, tiveram que ser alfabetizadas nesse mundo digital. Então, tem esse conflito geracional no mercado de trabalho, e quando eu falo conflito, enfim, esse contraponto de ideias, não necessariamente um conflito no sentido enfim, de forças, né, de forças contrárias, mas que encontram ali aqueles que já estão acostumados muito mais facilidade para lidar com esse novo mundo digital, e algumas pessoas uma dificuldade um pouco maior, não é? Um outro grande obstáculo apresentado por todos é a questão da fidedignidade da prova que vai ser realizada em audiência. E aí eu gostaria de bater, a Ângela falou em relação trouxe a nossa Constituição da República, né? E eu aproveito para falar em alguns princípios que estão na nossa Constituição, no nosso Código Civil, na CLT, que é a questão da boa-fé. Né? Mais do que nunca, e seja no ambiente físico ou no ambiente virtual, nós precisamos contar com a boa-fé das partes envolvidas, com a boa-fé das partes, e aí eu incluo os advogados que estão, todas as partes que estão participando daquela audiência, das testemunhas, de muita cooperação entre os envolvidos, não é? E há, sem sombra de dúvida, a questão dos problemas tecnológicos, como o acesso à internet. Mas, em cima disso, tem um ponto que eu queria desmistificar, não é? Porque no Brasil a gente sofre um pouquinho de uma dissonância cognitiva. Às vezes a gente tem uma impressão de que as coisas são como elas não são, não é? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas o brasileiro não tem acesso à internet. Isso não é verdadeiro, não é o que dizem os números, não é o que dizem as estatísticas, não é? Mas, de todo modo, eu trouxe também um slide destacando o artigo 133 da Constituição da República, que valoriza a profissão do advogado, coloca o advogado como indispensável à administração da justiça, ou seja, os advogados, eles são os grandes parceiros da magistratura nesse movimento de fomento à virtualização do processo, porque isso faz com que o processo continue andando, né? Hoje, assistindo à posse da nova administração do nosso tribunal, eu pude ver os números, são os números enormes, assim, muito significativos do número de audiências, de atos que foram realizados nesse período de pandemia. Então, isso demonstra que a justiça não parou, a justiça do trabalho continuou realizando seus atos e tentando atender a sociedade, que é o seu objetivo, da melhor forma possível. Então, é importantíssimo que haja essa cooperação entre os advogados e a magistratura. E queria destacar que os princípios processuais,
elencados não só na Constituição da República, mas também no Código de Processo Civil, na CLT, como devido processo legal, a lealdade processual, colaboração. Todos esses princípios, eles são resguardados quando do processo virtual, realizado de forma virtual, não é? A realização da audiência de forma virtual não representa uma ruptura com todo o nosso sistema, com todo o nosso ordenamento jurídico do processo legal, do devido processo legal. Muito pelo contrário, nós queremos fortalecer todos esses princípios, não é? Como eu disse anteriormente, né, houve todo esse movimento de disrupção digital, desde o PJI em 2010, e que eu gostaria de romper, né, e me perdoem se eu estiver falando muito rápido, mas como o tempo ele não é muito longo, eu também não quero cansá-los, como eu disse anteriormente, eu vou mostrar uns dados de uma pesquisa da McKinsey & Company, que mais de 2 a cada 3 brasileiros têm acesso a smartphones e internet. Quer dizer, isso é quase o mesmo número de pessoas que têm acesso a televisões, a aparelhos de televisão nas suas residências. Brasileiros despendem mais de 9 horas por dia conectados. O Brasil é número 2 ou 3 no mundo no uso de mídias sociais, ou seja, Facebook, Instagram, o YouTube. Agora, é evidente que o acesso e a qualidade da internet variam de acordo com a região e com o poder aquisitivo. O que eu quero demonstrar com isso é o seguinte: o número de dispositivos eletrônicos para acesso ao processo virtual, ele existe, ele é grande. As pessoas, na grande maioria, têm acesso a esses meios tecnológicos para a realização da audiência. A questão, realmente, é a adaptação a esse processo, né? Essa frase eu acho muito interessante, do William Gibson, né, que ele diz que o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Ou seja, o que a gente precisa é fazer com que mais pessoas tenham acesso a esses meios tecnológicos, e isso vai depender, obviamente, da criação da infraestrutura, e aí vem o dever do poder público, né, para que cada vez mais pessoas tenham acesso à internet com valores mais razoáveis, né, e mais localidades tenham acesso à internet. E as pessoas tenham também a possibilidade, os próprios tribunais, de se organizar para ter salas específicas para oitiva de testemunhas, oitiva de partes, daqueles que não têm condições de realizar esses atos das suas residências, por mais diferentes motivos, não é? Eu trouxe aqui esses dados que eu queria demonstrar, dessa pesquisa do McKinsey, é de 2019, e ela mostra, né, de 2 a cada 3 brasileiros têm acesso à internet, o que é acima da média global. Quando a gente vê aqui o Brasil com 67, não é? A gente está ali acima do México, da China, inclusive, né? E esse outro gráfico, não é, demonstra que a entrada dos smartphones é alta no Brasil, não é? E está bem na linha, bem adequada em relação às economias já desenvolvidas, não é? O Brasil está de novo aqui com 71, sendo a média global 71. De novo, como eu disse anteriormente, os smartphones estão entre os meios tecnológicos, como devices, né, que é o termo que eles usam, com a maior entrada no Brasil. Né? A gente vê aqui televisão com 95% da população usa esse tipo de aparelho, e os mobiles, né, que são os telefones, 89%. Então, assim, 89%, é muito próximo. Né? Então, tem esse próximo gráfico que demonstra a questão realmente da inclusão digital, que varia conforme a região, conforme a população ser urbana ou rural. Como a gente pode ver, tem uma discrepância muito grande, a relação do Sudeste em relação ao Norte, por exemplo, o grau de educação, né, quando as pessoas com grau universitário costumam ter um acesso maior à internet, ao uso da tecnologia. E esse é realmente o grande ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar enquanto sociedade, aumentar o acesso dessas pessoas à internet e não vetar o uso de um meio tecnológico que é tão útil e que, a meu ver, veio para ficar. Eu acredito, as pessoas me perguntam muito e eu respondo e reitero, ratifico a minha opinião de que as audiências virtuais, elas vieram para ficar. A gente tem que aproveitar essa possibilidade. Ela, ao contrário do que muitos pensam, a meu ver, ela amplia o acesso às cortes, não é? A gente tem que pensar que as cortes, a justiça, ela não é um prédio, ela é um serviço que é prestado ao jurisdicionado. Então, esse serviço pode ser muito bem prestado de forma online, de forma virtual, sem custo maior para as partes, que eventualmente vão ter que se deslocar
e dentre outros, os advogados mesmo têm elogiado bastante o fato de poder sustentar nos tribunais superiores, não é? Que muitos não conseguiam pelos custos que envolviam esse tipo de procedimento. Então, eu acredito que a gente deve aprimorar esse modelo, e não diante das resistências, das dificuldades que aparecem e diariamente aparecem, achar que ele não é possível de ser implementado. Ele é mais do que o futuro, né? É o presente. Então, eu trouxe essa reportagem que está disponível na internet, não é, da Agência Brasil, que diz que 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Isso aí eu mudo um pouquinho essa frase para dizer, então 3 a cada 4 brasileiros têm acesso à internet, que é um número muito expressivo, né? Bom, já caminhando para finalizar, quais são as vantagens que eu vejo, não só da parte teórica, mas da prática? Hoje mesmo eu realizei mais de 10 audiências virtuais. Primeiro, a facilidade na visualização das partes. Se a câmera estiver bem direcionada, o juiz, a gente vê as partes com muita facilidade. As audiências têm sido gravadas, o que traz, a meu ver, bastante honestidade para as audiências, porque as pessoas, quando sabem que estão sendo gravadas, elas, na minha opinião, elas tendem a ser mais firmes nos seus depoimentos, né? Porque está gravado ali aquele depoimento. Bom, essa desnecessidade de deslocamento que eu coloquei para o fórum, né, a diminuição das ausências, embora eu faça questão de trazer um parênteses, né, que a audiência é um ato solene. Isso é o que eu quero destacar. A gente não deve aceitar, enquanto magistrados, os próprios advogados, que as pessoas façam as audiências no meio do shopping, no salão. Isso digo em relação aos juízes, em relação às partes, em relação aos advogados. Na hora de realizar a audiência, a pessoa tem que estar em uma sala, sozinha de preferência, onde ela possa ser bem vista, bem ouvida. Os advogados, eu faço um apelo, devem testar com seus clientes antes, se possível, se o fone está funcionando, se o microfone... Não pode a pessoa, na hora da audiência, querer ligar o computador. Realmente, assim, é um ato solene, não deixa de ser solene. Estar trajado adequadamente, não é? Infelizmente, eu passei por algumas situações muito constrangedoras e realmente não realizo audiência e não aconselho que seja realizada audiência com as partes não vestidas apropriadamente para aquele ato, né? Então, eu acho que a gente tem que construir essa cultura, se adaptar, abraçar esse novo mundo, que é um mundo que veio para ficar. Isso não quer dizer, reitero, que a gente não vai mais realizar audiências físicas, mas realizaremos na medida que seja imprescindível a realização daquela audiência física, não é? E quando não, um modelo híbrido, onde as partes possam realizar a audiência, algumas pessoas de forma virtual e outras e outras nos tribunais, ou cartas. Eu lembro que a gente fazia carta precatória, né? Quer dizer, eu vejo a desnecessidade dessas provas, carta precatória, às vezes cartas para fora do país, os processos demoravam muito. Então, eu vejo que pode trazer muita celeridade, não é? Bom, hoje, eu vejo muitos despachos determinando as partes que fixem os pontos controvertidos, quer dizer, as instruções são mais objetivas, mais céleres. E, para finalizar, eu destacaria como alguns desafios, né? Primeiro é a quebra do princípio da fraude. O que eu ouço muito dos colegas, assim, dos colegas juízes, dos colegas advogados mas a testemunha vai mentir, a parte vai... Ora, essa testemunha, ela está ali com o advogado, sabe? Como eu disse, o advogado é nosso parceiro nesse papel de trazer uma justiça leal, a gente lutar pela lisura do processo, né? Então, eu não acredito nesse princípio da fraude, eu acredito que, na sua maioria, as pessoas são corretas e querem agir de forma correta. O desafio é o estabelecimento do rapport, não é? Que é essa relação de confiança entre o juiz que está inquirindo a prova e a testemunha ou a parte. Então, quer dizer que, às vezes, pessoalmente, a gente consegue sentir melhor, não é? E isso é importante que seja feito, né? O juiz tem que desenvolver um método, eu acho que nós, magistrados, vamos ter que ser educados, né? E eu acho que esse momento da quarta revolução industrial é um momento de aprender a desaprender e a reaprender, não é? Nós estaremos sempre aprendendo daqui para frente, o mundo vai continuar mudando exponencialmente, a gente tem que estar aberto para essas mudanças. Bom, como eu disse também, ter um bom acesso à internet de todos os envolvidos e, principalmente, essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade. O mundo realmente mudou e a gente tem que estar, obviamente, na minha opinião, a gente tem que estar aberto a isso. Eu acho que a gente pode colher muitos frutos positivos dessas mudanças que vêm sendo implementadas. Por fim, pessoal, eu queria trazer uma frase, não é, que é do Leon Magnuson, que ele diz que, de acordo com a origem das espécies de Darwin,
não é a mais inteligente das espécies que sobrevive, não é a mais forte que sobrevive, mas é aquela espécie que sobrevive, é aquela que está mais apta a se adaptar e se ajustar às mudanças no ambiente, no ecossistema onde ela está envolvida. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para todos, né? Que estejamos abertos às mudanças, estejamos dispostos a mudar, a nos adaptar a esse novo modelo. E fecho com uma frase de um cantor que eu gosto muito, que é o Belchior, que o novo sempre vem. Então, que estejamos prontos para recebê-lo. Muito obrigada, Ângela. Peço desculpas se eu me excedi um pouquinho. Poxa, não há o que se desculpar. Excelente a fala, e como você trouxe, como você abordou um tema que é principal aqui, né, que é a cultura, né, que é a postura, e muito interessante também, você aponta uns dados, eu gostaria só de complementar. O IBGE, em abril de 2020, ele divulgou uma pesquisa sobre o acesso dos brasileiros à rede, né? E o número de usuários com acesso à rede de 125 milhões, né? Com acesso direto à rede. É uma quantidade bastante significativa. E aí ele complementa, né, e chega ao seguinte, desses usuários que acessam a rede, 95% utilizam para troca de mensagens, vídeos ou voz, e também para assistir vídeos, né, e filmes. Então, é interessante isso, porque revela que, de alguma forma, já temos já nasceu assim, um certo hábito, né, de utilizar a rede no sentido de troca de informação, e por que não mudar essa postura quando a gente acessa a rede? Ou seja, tratar de forma diferente a rede da forma como a gente trata presencialmente. E só para completar, né, uma coisa interessante, que o nosso país, ele é o terceiro país no ranking de produção de lixo eletrônico no mundo. E desse lixo eletrônico, os smartphones, eles estão em primeiro lugar. Nós produzimos muito, nós consumimos muito, né, nesse sentido. Então, realmente é a possibilidade que a gente tem de mudar efetivamente a nossa cultura. Muito obrigada, doutora. Imagina, só complementando, se você me permite 2 minutinhos, a sua fala, essa questão da gente usar melhor a ferramenta, né? Infelizmente, a impressão que eu tenho é que a gente usa muito em rede, mas a gente usa mal. As pessoas gastam muitas horas em redes sociais, às vezes lendo fake news, vendo foto de alguém que está postando, e a gente tem tanto material interessante na rede, tantas palestras, tantos cursos gratuitos, as universidades de Stanford, Columbia, o MIT tem cursos online gratuitos, todos, assim, muitos traduzidos, não é? Tem um congresso do MIT que eu acho muito interessante, que é o Futuro do Trabalho, The Future of Work. O de 2019 está todo traduzido online. Então, quer dizer, a gente tem que aproveitar, como o pessoal brinca da faca, né? Você pode usar a faca para matar ou para passar manteiga no pão. Como a rede, a gente deve aprender a usar a rede de forma para crescer, para elevar o nosso conhecimento, para melhorar a nossa atuação profissional. Então, eu acho que a gente cabe também ao nosso discernimento, né, de utilizar bem tudo que nos está sendo apresentado. Claro, né, sobretudo porque 95% de acesso é para as redes sociais. Então, a gente transformar isso, né, num processo até pedagógico, né, e educacional é fundamental. Sim. Muito obrigada, doutora Taciela. Eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Alberto. Professor Alberto Mendes é pós-doutor pela UERJ, é doutor em História, mestre em Educação, formado em Ciências Sociais, professor e pesquisador com inúmeros artigos publicados no âmbito da América Latina e da Europa, atua com pesquisas na Unigama,
na cátedra da Unesco, na UERJ, no laboratório de pesquisas, laboratório de pesquisas públicas, isso, da UERJ. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada por sua participação aqui conosco. Sou eu que agradeço, né, pelo convite, professora Ângela, aos organizadores do canal, que é a gente já está falando, né, de internet, né, então um canal do YouTube, que é mais uma ferramenta a ser utilizada e a ser compartilhada, né? Essa é a palavra do momento, compartilhar o bem, compartilhar as informações. Então, um agradecimento muito grande. Fiquei aqui encantado e aqui muito agraciado com essa palestra, né, que eu vi da professora Tassiele, muito, muito importante, né, e a partir dela que a gente também vai fazer a nossa fala. A questão que me cabe nesse momento aí, né, para quem está nos ouvindo, e também dar as boas-vindas a você que está aí nos ouvindo, agradecer sua presença, internauta, todos os seus comentários, as pessoas que estão aí nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente. É falar sobre algo que para nós parece que ainda não existe, né, que é a ética, né, e como a ética é trabalhada nesse mundo virtual. Então, é uma tarefa árdua para mim, que vou tentar aqui, né, abordar, né, ou refletir, propor uma reflexão sobre quais os dilemas éticos que estão envolvidos nesse mundo virtual, nesse novo mundo, como a professora acabou de dizer. E como foi proposto, né, anteriormente, que parece, né, que a ética, em alguns momentos, ou o dilema que ela coloca como um todo, em todos os momentos que se discute ética, fala-se do bem e do mal, né? A professora falou da metáfora da faca, né? Nós temos aí, não uma metáfora em si, né, mas uma realidade, né, que Einstein descobriu, né, uma grande fórmula, uma fórmula belíssima para desenvolver o mundo e para gerar mais vida. E, infelizmente, os norte-americanos, né, o governo norte-americano usou para o mal, para fazer a bomba atômica e explodir 2 cidades japonesas ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, ética é esse debate, ética é essa discussão. Por isso, essa minha proposição já bem provocativa nesse nosso início, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de uma grande crise humanitária, de uma grande crise ética, crise de valores que o mundo vive. E que a internet passou a ser um campo não só de apresentação e de desenvolvimento, mas um campo também de disputas, de narrativas. E, nesse sentido, é muito importante essa data, né? Essa data que nós temos, que os organizadores estão propondo, da comemoração, né, dessa lei, e lembrar, né, que assim, essa nova lei, né, que a gente teve, da Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, ela vem num desenvolvimento de outros momentos, né, que são momentos em que o mundo inteiro está pensando na internet. Em 2013, nós tivemos aí a publicação pelo Centro Interamericano de Direitos Humanos, ligados à ONU, de liberdade de expressão e a internet, né? Um grande volume de trabalho em que a ONU já fazia uma proposta para o mundo inteiro de uma discussão que precisava ser feita pela humanidade, por conta dessa ferramenta que a gente usa,
e esse meio que nós estamos usando, que veio a se chamar como meio virtual. Em 2014, o Brasil se adapta a esse debate internacional por meio da lei proposta, né, pela presidenta Dilma Rousseff, aprovada, né, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, 12695, chamado Marco Civil da Internet. Em 2018, então, temos aí acréscimos, modificações, uma nova lei com 65 artigos, diversos incisos, aí, uma lei grande, né, regulando. E para essa questão, eu gostaria de chamar para nós um autor que debate isso, que é muito debatido, que propõe um debate muito grande, que é uma referência na academia, né, uma referência para todos nós, tanto do ponto de vista do debate jurídico quanto do debate ético, que é o professor Renato Janine Ribeiro. Ele tem um texto pequeno, interessante, que chama Os Códigos de Ética. Nesse texto de Código de Ética, a proposta do Janine é uma proposta interessante, provocativa também. Porque a proposta é o seguinte: é necessário que nós tenhamos uma lei para nós sermos éticos? Ou será que a ética é algo que nós conhecemos, mas nós não precisaríamos de lei para podermos ter um comportamento, uma conduta ética? Então, essa é uma provocação muito interessante, que é um ponto de partida que eu gostaria para a gente poder discutir. Porque, assim, há algumas premissas, principalmente quando a gente fala de legislação brasileira, que é preciso a gente debater. Uma das premissas é que a legislação brasileira é altamente positivada. O positivismo jurídico no Brasil, ele é assim: se não tiver escrito, não se respeita. O problema é que a gente está passando um momento que nem o que está escrito está sendo respeitado. Então, são questões que são para refletir mesmo, né? Então, essa é uma das premissas, né? Se a manutenção dessa ideia positivista, se ela tem sido saudável para nós no nosso país. Acho que é uma premissa fundamental para se discutir. Ou seja, a gente tem que mudar essa premissa. A segunda questão a se colocar do ponto de vista ético é que algumas pessoas, quando a gente fala de ética, né, há uma máxima principalmente no alunado, né, que gosta de provocar os professores. Eles dizem assim: não, mas o que é ético para mim não é ético para você. Essa é uma questão muito legal, né? Então, tudo é ética. E pode fazer tudo, porque eu posso fazer o que eu quero, correto? Então, a gente reivindicaria, nesse caso aí, o Kant, né? E o diálogo, não um diálogo direto, né? Mas um diálogo intelectual entre Kant e Hegel. Porque o Kant propõe o quê? Ele fala o seguinte: olha, se você não pode afirmar algo, então é melhor você não fazer esse algo. Porque você não pode fazer o que você não pode afirmar. Isso significaria o quê? A ética, né? Então, não, eu posso fazer, eu não posso falar. Ou eu posso falar, mas não posso fazer. Então, o Kant, ele traz um elemento que é um elemento filosófico, mas esse elemento filosófico, ele se traduz em uma conduta, em um comportamento. O Hegel, o que vai discutir do ponto de vista do Kant? A divergência, nesse caso, seria do ponto de vista do significado da ética na sociedade ser só individual ou dela ser também coletiva. Que esse é um outro debate principal que funciona. Quer dizer, eu é que preciso ser ético, o outro é que precisa ser ético em relação a mim, ou a outra, né, a outra pessoa, ou há uma sociedade que se organiza de tal forma que leva as pessoas a terem ou não uma conduta ética. Vejam bem, então o Hegel, a questão que o Hegel coloca é que as sociedades, elas vivem, né, como acabamos de falar aí, questões culturais, questões de crenças,
questões de desenvolvimento das mudanças e das transformações na sociedade, ele diria o seguinte: a história. Né? Então, a história é importante para uma sociedade. Então, vejam bem como as coisas vão se modificando quando a gente começa a refletir melhor sobre a profundidade desse elemento que a gente chama de ética. E eu quero trazer para nós uma reflexão de um outro autor, que não é do campo filosófico, mas transita nesse campo também, e também é um autor liberal, chama Walter Lippmann, e escreveu um livro chamado A Opinião Pública. E por que eu estou falando isso? Porque no campo do elemento ético e no campo do elemento internet entra o campo notícia. Em que sentido a notícia transforma o indivíduo? O Lippmann, na introdução do livro dele, nas primeiras páginas do livro, quando ele vai trabalhar a questão da opinião pública, ele diz o seguinte: ele fala de uma ilha onde existe uma população diversificada. Tem alemães, franceses, ingleses. Só que o interessante é que a notícia não chega nessa ilha. E franceses, alemães e ingleses vivem muito bem. Quando que o problema acontece? Quando chega a notícia que existe uma guerra. Olha só. Ninguém sabia que existia guerra. Era a Segunda Guerra Mundial. Então, quando chega a notícia da guerra, aí todo mundo entra. Estamos em guerra. Quer dizer que eu sou contra você, você é contra mim e tal. Então, percebam como, para trabalhar a questão ética, é importante que a gente pense o todo, inclusive a informação, e como a informação circula, de que forma ela circula. Então, vejam que as coisas não são tão simples como nós imaginamos. E para complicar mais ainda, a gente diria o seguinte: olha, será que a gente não tem ideia do que seja ética? Será que a gente não tem ideia do que seja o bem ou o mal? Aí a gente pensa o seguinte, como a professora que me antecedeu, nessa belíssima aula que ela nos deu, fala das audiências, de tudo e tal. Então a gente ficaria pensando o seguinte: para que a gente precisa de um marco de internet se na vida prática nós temos que ser éticos? Então isso significa voltar novamente ao texto do Janine, onde a gente novamente se encontra diante do dilema. Se não tiver escrito como eu tenho que ser, eu posso não ser. Então, para eu ser o que eu sei que eu tenho que ser, tem que estar escrito. Porque se não tiver escrito, me dá liberdade de ser diferente. Nesse campo agora, a gente entra num outro dilema, numa outra questão, que é uma questão muito importante, que é sobre a questão da liberdade. Certo? O que é a liberdade? Aí volta aquele ponto lá, que foi o primeiro texto da ONU por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quer dizer, qual o significado da liberdade em uma sociedade? É possível fazer tudo o que se quer? Nesse momento, a gente vive um problema seríssimo no mundo, que se chama fake news. A gente prefere falar notícia falsa, em português claro. Ou melhor, a gente dá o nome aos bois, chama assim, mentira. Então, de uns tempos para cá, principalmente quando a internet, e não só a internet, a gente percebe o seguinte: a gente percebe que não é só a internet como um todo, mas principalmente as redes sociais. Porque, como foi dito, e se vocês, para quem não sabe, no site de dados, dados globais, que está aberto para todo mundo, para saber quais são as plataformas mais utilizadas pelos usuários em nível mundial, certo? E há vários tipos de redes sociais, tanto as redes sociais
de diálogos, como aquelas redes sociais apenas de imagem, né? Como esta que nós estamos, por exemplo, utilizando, que é o YouTube, certo? Existem aquelas que são redes sociais para trocar mensagens, existem aquelas redes sociais para trocar mensagem rápida, né? Escrita, ou imagem estática, que a gente chama da foto, né? Ou a imagem em movimento, que é o vídeo. E essas plataformas que a gente chama, elas também estão em disputas. Mas qual é a disputa dela? Disputa comercial. Cada uma delas quer uma fatia do mercado. E para ter o mercado, ela precisa, né, apontar um caminho de certa liberdade para as pessoas. E aí é que determinadas pessoas se apropriam desse tipo de liberdade para utilizá-la, né, como voltando aí, a professora falou da metáfora da faca, e eu falei a questão do Einstein com relação à teoria da relatividade, essa liberdade para utilizá-la para divulgar mentiras, né, no campo da internet. Então, e nós sabemos que isso é o quê? Essa é uma conduta antiética. Então, nesse sentido, já caminhando, né, para encerrar essa minha exposição aqui e essa provocação, né, que a gente tem refletido, né, é como que a gente pode reconhecer-se como pessoa e reconhecer-se como sociedade sendo ético na internet, sendo ético na vida, né? Porque não dá para a gente ser ético só num determinado espaço, correto? Então, para que a gente possa compreender, né, que toda essa legislação ela está sendo, como é que eu vou falar? Essa legislação ela está sendo colocada para a sociedade para ser um caminho de regulação, que a sociedade, né, uma parte da sociedade, não pode utilizar determinados subterfúgios para burlar a legislação e obter para si, né, determinadas benesses. Vou, para finalizar, lembrar de uma questão muito interessante de uma mudança que houve na legislação que implica questão ética, porque implica também uma questão moral. Nós tivemos, sim, com a mudança de um item importante, mudança do Código Penal, mas um item importante do Código Penal que foi o antigo artigo 240, que falava sobre o adultério ser crime, a tipificação do adultério como crime e as penalidades. Vejam bem, esse era um tema fundamentalmente moral. No entanto, ele constava de uma normativa penal brasileira. Então, se a sociedade conseguiu alcançar um nível cultural, intelectual e prático para essa mudança, que foi uma mudança fundamental à nossa sociedade brasileira, porque implicava, inclusive, em uma concepção altamente machista, porque ela não estava associada, né, a uma questão antes, né, da proteção da mulher, mas ao contrário da condenação, na sua maioria da mulher, a sociedade passa a se ver de outra forma. Então, nesse sentido, é que quando a gente faz o debate de ética, e ética implica também moral, é preciso estar com muita sensibilidade, é preciso estar muito aberto, é preciso estar muito com vontade de aprender esse novo,
e de fazer com que o novo possa contribuir com a sociedade em 3 elementos fundamentais. Quais são esses elementos que nós precisamos aprender e que precisa contribuir conosco? Que a sociedade possa desenvolver-se soberanamente, que ela possa ter independência e que ela possa ter autonomia. Se nós nos desenvolvermos ética e moralmente nesse sentido, creio que a gente possa dar um passo muito significativo para que esse país, de fato, possa caminhar para uma sociedade que nós tanto almejamos. Muito obrigado aí. Muito obrigada, professor. Tarefa árdua essa, né? De falar de ética num campo tão inóspito, né? E o desafio da atualidade, desconhecemos muito desse campo virtual, mas conhecemos um pouco, né, da natureza humana. E dar esse pontapé é fundamental para que a gente transforme nossas atitudes individualmente e que isso também surja um efeito, né, com efeito da nossa atitude individual, coletivamente também. E muito obrigada por suas considerações, né, tão lúcidas e relevantes, porque na era do clique agitado, do clique impensado, do clique automático, é fundamental pararmos um pouquinho, respirarmos e refletir. Muito obrigada. Agora, por último, mas não menos importante, eu gostaria de passar a palavra para o professor Lorival José Passos Moreira. É engenheiro eletrônico, doutor em política e estratégia. Também tem mestrado em educação, Alberto, assim como você. Entre outras atribuições laborais, ele ocupou a direção do campus Maracanã, do Cefet Rio de Janeiro. É pesquisador em laboratórios de pesquisas na Alemanha, Estados Unidos e Suíça. É membro do Grupo de Interesse Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática e Inovação do Clube Naval, coordenador executivo da comunidade Tudo Sobre IoT, consultor da C3 Engenharia, diretor executivo dos portais Legistec e EAD-BR. Muito obrigada, professor Lorival, por nos ajudar aqui a descortinar esse ecossistema digital. Com a palavra, por favor. Professora Ângela, primeiro agradecer o convite aí do Comitê Euro-Americano de Direito Digital, parabenizar a doutora Taciela, o professor Alberto, pelas aprendizagens que eles me proporcionaram agora, nos ouvindo, né? E eu gostaria, né, de forma bem rápida e sintética, mostrar alguns desafios que a tecnologia tem trazido aí ao mundo jurídico, né? Vou me permitir usar aqui de um PowerPoint para poder ser mais objetivo. Vou fazer uma rápida contextualização, vou ser bem rápido porque a doutora Taciela muito bem contextualizou, até exemplificou, né? O nosso objetivo é refletir e apontar alguns desafios para os judiciários trazidos pelas novas tecnologias. Eu, na verdade, para fazer uma contextualização histórica, teria que voltar alguns milênios, né, para mostrar as disrupções tecnológicas na sociedade, começando lá pela pedra lascada, passando pela pintura rupestre, pelo fogo, mas como nós não dispomos do tempo, vamos avançar para chegar logo no século XXI, e nós tivemos nos 3 últimos séculos as chamadas revoluções industriais, a primeira da máquina a vapor, a segunda da eletricidade, a iluminação, o motor elétrico. No século passado, a microeletrônica trouxe outro impulso, outras mudanças aí no meio industrial e também na sociedade.
E num crescer de complexidade, nós chegamos ao século XXI com um conjunto de tecnologias que estão produzindo transformações bem marcantes, impactantes, profundas e em altas velocidades, né? Então, nós destacamos aí a internet das coisas, os materiais biosintéticos, as tecnologias de comunicações móveis e redes de dados, os sistemas ciberfísicos, a chamada indústria 4.0, a nanotecnologia, o grafeno, materiais nanométricos. Essas tecnologias, esses conjuntos de tecnologias, né, computação em nuvem, que não citei, gêmeos digitais, eles têm funcionado transformações impactantes e disruptivas, talvez em intensidade, né, em complexidade, maior do que foi a pedra lascada, a pintura rupestre, o fogo, o motor elétrico, a máquina de combustão e a máquina a vapor do James Watt, né? Isso traz impactos de abrangência mundial, de múltiplas dimensões, social, econômica, financeira, ambiental, biodemográfica, em diferentes poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, no âmbito público, no âmbito militar, no âmbito civil, no âmbito público e privado, no âmbito civil e militar. Então, estamos realmente num processo, agora no século XXI, de profundas e rápidas transformações, e a justiça, como parte da nossa sociedade, não fica fora dessa dança aí das transformações, né? As tecnologias, como o Big Data, têm sido importantes, porque a justiça ela lida com uma massa muito grande de informações não estruturadas, e as técnicas de Big Data já estão dando uma grande contribuição em arrumar essas informações e preparar essas informações, classificar para que elas sejam processadas. É inegável, né, o potencial da inteligência artificial, do machine learning e do deep learning no apoio a processos decisórios e a julgamentos. Grandes desafios tecnológicos nós temos pela frente para chegarmos a esse nível. Os sistemas ciberfísicos, né, que nós chamamos de CPS, né, como a internet das coisas, as tecnologias de computação em nuvem, como computação em borda, o blockchain, aí, com os contratos inteligentes, autenticação de papéis, a evolução das redes de dados, dando uma ubiquidade, onde de qualquer lugar, em qualquer tempo, nós acessamos os sistemas. A doutora Tassiela fez uma interessante explanação, mostrando aí como os brasileiros estão conectados, e com isso, né, isso cria uma responsabilidade em tornar serviços públicos mais disponíveis digitalmente à nossa população, incluindo os serviços judiciários. E também a segurança da informação e comunicação, porque inclusive o nosso principal ator no palco hoje, né, que é exatamente a segurança, que é a proteção dos dados e da privacidade, nesse Dia Internacional da Proteção dos Dados, e a segurança da informação, dando aí uma retaguarda de proteção de todo esse ecossistema da justiça. E sem contar que daqui para frente nós vamos nos deparar com outras inovações e transformações e disrupções trazidas pela eletrônica orgânica, engenharia genética, neurociência, nanotecnologia, computação quântica, dentre outras evoluções que nós estamos vivenciando, né? Nós já estamos ingerindo tecnologia, injetando tecnologia, bioacoplando tecnologia, vestindo tecnologia e untando tecnologia, né? Então, a tecnologia ela está não só no nosso redor, mas já está sobre os nossos corpos e já está entrando nos nossos corpos, através de comprimidos, medicamentos que levam um chip junto com eles, através das próteses bioacopláveis. Isso amplia muito nossa conectividade pessoal, né, e aumenta o nosso poder de memória e processamento. Os dispositivos estão se tornando verdadeiras próteses cognitivas e de comunicação. Além desse cenário de evolução, né, onde a justiça se insere, né, nós temos um cenário, fazendo agora uma contextualização, contextualizamos historicamente, contextualizamos as tecnologias que nos cercam, agora vamos contextualizar o nosso cenário judiciário brasileiro, e também tem um cenário de muitos desafios, porque um país como o nosso, com as dimensões continentais
E com a população como nossa, ele naturalmente é um país de grandes desafios, né? A justiça brasileira é considerada uma das mais eficientes do mundo. O Brasil é um dos líderes no ranking de ajuizamento de ações. Uma população dessa, né? E esse ajuizamento tende a crescer porque no momento que se aumenta o acesso da população à justiça, é natural que aumentem as demandas dos cidadãos à nossa justiça. Em média, o Brasil possui uma das maiores cargas de trabalho na justiça do mundo, né? O pessoal do judiciário, juízes, servidores, estão muito sobrecarregados em função dessa quantidade enorme de processos que estão congestionados na justiça, que, segundo o relatório da Justiça em Número de 2020, no ano de 2019, chega a cerca de 70%. Conclusão, diante desse cenário tecnológico, resultado de uma evolução histórica no nosso judiciário, uma sobrecarga, nós estamos diante de uma situação presente de muitas inquietações e desafios, aqueles trazidos pela própria tecnologia, no âmbito da chamada transformação digital. Para agravar, entra uma questão sanitária, né, com a pandemia, que acelerou, como muito bem colocou a doutora Taciela, acelerou os processos. Nós já vimos num gradativo processo de digitalização e de virtualização da sociedade, inclusive da justiça. O que a pandemia fez foi acelerar, né? Nós estamos diante do desafio da LGPD. Em 2020 entra em vigência a LGPD. Então, além de nós estarmos numa crise sanitária, em rápidas transformações para a digitalização dos nossos processos, ainda entra a LGPD diante de um cenário de um judiciário sobrecarregado. Então, dá para ver que o nosso cenário é um cenário que nos leva a um futuro de muitas inquietações, de incertezas e indefinições, né? Onde nós temos novas demandas e volumosas demandas, né? Em paralelo aí a questões de incertezas de vacina, quando é que nós vamos ser vacinados, como é que vai ser o relaxamento, o retorno em função da pandemia, como vai ser esse novo normal. Já se configurou que vai ser um normal ciberfísico, né? Parte das atividades vão ser no mundo físico e parte no mundo cibernético, né? E também a nossa LGPD, que traz as nossas inquietações e a gente tem essas inquietações que nós temos que enfrentar nossos desafios. Então, está se configurando a vida em dois espaços, o espaço físico e o cibernético. E nós já estamos vivendo isso, né? Nos nossos relacionamentos familiares, usando plataformas de vídeo. No Natal, nós tivemos até ceias aí, usando plataformas de videoconferência. O home office misturado com o trabalho presencial, a ida da escola com a educação remota, no ensino remota, a compra online, né? O Ops, né? Buy online, pick up in store. Você compra online ou alguém te entrega, você vai na loja só pegar. E como não poderia deixar de ser, as audiências virtuais e tudo que aconteceu aí na justiça, né? Que foi acelerado pela pandemia, que obrigou as nossas audiências virtuais. Então, diante desse cenário, né, de transformações e desafios, é que o que eu gostaria de, já contextualizado, pontuar alguns desafios. Os desafios são muitos, alguns até complexos. Eu fiz uma seleção aqui de 6 desafios. O sexto, que é exatamente o desafio da proteção dos dados e da privacidade, eu desmembrei em mais 9 desafios. Vou rapidamente passar por eles, que o nosso tempo aqui é muito curto, né? Primeiro, nós temos que a tecnologia traz o ônus e o bônus, né? Se por um lado traz funcionalidades, comodidades e oportunidades, por outro traz desafios, problemas e efeitos colaterais. Está sendo assim e sempre foi assim na história da humanidade. Só para dar um exemplo, né, a automação robótica e a inteligência artificial, ela, por um lado, dá eficiência e produtividade, né? Há uma estimativa que 5 segundos de inteligência artificial substitui um dia de trabalho de 100 servidores. Então, já dá para perceber, né, que, do ponto de vista de eficiência e produtividade, a inteligência artificial ela tem um impacto grande. Mas, por outro lado, né, ela também causa, tanto a automação quanto o uso de inteligência artificial, desemprego, fuga de capitais e de empresas, né? Porque no momento que fica mais barato produzir
um determinado bem em outro país, aqui era mais barato, porque enquanto eu tinha questões trabalhistas, ficava muito caro produzir em outra região do mundo. Mas no momento em que a robótica substitui o trabalho humano, pode ser que aquele trabalho fique execuível até mais barato em outro canto do mundo, né? Então, tem, além da questão do desemprego, é agravada por fuga de empresas e de capitais em função da pandemia. Então, quando a gente olha um impacto tão positivo como esse, tem sempre que olhar que por trás de um bônus pode sempre existir um ônus, e esse ônus pode ser pesado, né, para o social ou mesmo para o desenvolvimento de um país, né? Então, a gente tem que preparar quais são os outros impactos, não só de economia, mas impactos sociais, impactos ambientais. Neste caso, né, da automação e do emprego da robótica e inteligência artificial, fazer questionamentos como: existirão políticas públicas que estimulem a requalificação e abertura de novas vagas de trabalho em outras áreas, ou melhor aproveitamento de servidores na atividade fim? Então, a gente tem que pensar como um todo, de forma holística, olhando o lado do ônus e o lado do bônus que a tecnologia traz em qualquer área, inclusive na justiça. Então, esse é um ponto que eu gostaria de citar antes de passarmos para os desafios. E sempre lembrar, né, que são próprios da natureza contraditória, que a tecnologia é, ao mesmo tempo, adubo, fertilizante e praga, porque se de um lado ela gera soluções inovadoras, por outro faz surgir muitos novos problemas. E a gente vive nesse ciclo alimentar. Então tem sempre que ter em mente o lado dos benefícios e dos malefícios que a tecnologia nos traz e colocar na balança na hora de nós implementarmos as soluções. Dito isto, nós vamos passar aos desafios. Eu enxergo 3 grandes frentes de desafios, né? Primeiro, os desafios naturais da transformação digital, que nós já vivíamos, como muito bem colocou a doutora Tassiela, né? Antes da pandemia, nós já estávamos por um processo gradativo de virtualização e digitalização. O que a pandemia fez foi acelerar, adequar, flexibilizar, dado o volume e a rapidez com que essas coisas tiveram que ser implementadas, né? E a terceira frente de desafios que eu vejo é a própria LGPD, né? Porque nós temos que garantir a conformidade num cenário atípico, extraordinário e desafiador. Então, selecionei aqui 3 desafios, um em cada frente. O primeiro que eu selecionei foi o desafio da adaptação e adequação ao virtual. Então, no presencial, nós estamos vivendo o mundo físico e o mundo virtual, né? Era comum você ir lá na sala de audiência, por gentileza, desligue o celular e entrar na sala de audiência. Em algumas salas era até proibido entrar com o celular. Nós passamos da situação em que o celular era proibido na sala de audiência para a situação em que a sala de audiência é que entrou para o celular. Então, dá para ver aí uma guinada, né, em que foi necessário muita adaptação e adequação. E quando a gente fala em adequação e adaptação, né, estamos falando em questões não só tecnológicas, instrumentais, mas estamos falando também de questões principalmente comportamentais, procedimentais e normativas. A doutora Tassiela comentou que a questão do traje, a questão da postura, a questão da conduta, a questão do linguajar, não é o fato de estar distante, não presencial, não no face-to-face, é que lá os atores envolvidos vão adotar uma atitude de uma informalidade. A audiência é um ato formal, né? Ele requer uma certa formalidade. Então, essa adaptação e adequação, ela envolve, inclusive, as comportamentais e até mudança de cultura, né? Você está em casa, mas não está na informalidade. Porque na hora que você se conecta no ambiente virtual, você está numa sala por exemplo, de audiência, como se presencial estivesse. Questões procedimentais e normativas, foi necessário aí uma série de ajustes e normas às pressas para poder viabilizar o teletrabalho, para poder viabilizar, né, os processos aí dentro da justiça. Parece até que eu combinei com a professora Ângela, quando ela falou de um post-it com a senha escrita, né? É necessário ter uma postura de preservação. Eu entro numa videoconferência com um quadro atrás de mim, lá um post-it escrito a senha, onde eu entro numa base de dados que contém dados sensíveis lá da minha instituição.
da minha instituição. Então, esse comportamental passa também pela questão da cultura da segurança, em que nós temos que tomar os nossos cuidados, que mesmo no virtual, quando eu abro a janela do meu computador e entro num ambiente de trabalho, no ambiente do judiciário, eu estou como se presencial estivesse. Então, o primeiro desafio foi empurrado aí principalmente pela questão do afastamento social do coronavírus. Trouxe um outro exemplo de um desafio, esse aí mais no âmbito das tecnologias, e que já existia antes do desafio, é que essas tecnologias digitais, elas trouxeram maior transparência e visibilidade da justiça. Elas aumentaram o acesso da sociedade à justiça. Claro, se eu tenho mais meios de comunicação, mais formas da população chegar à justiça, e, consequentemente, isso aumentou a demanda aí da sociedade à justiça. Esse desafio das demandas, né, quer dizer, as demandas já estão volumosas, numa justiça que já está sobrecarregada e que tende a aumentar. Aí, aquele lado, a tecnologia, ao mesmo tempo, a praga, mas ela também é um adubo e fertilizante. A própria tecnologia ela tem que ser, de forma inteligente, usada para poder aumentar a eficiência aí da nossa justiça, né? Então, nós já temos por trás da justiça todo um aparato aí tecnológico, de Big Data, de segurança de informação, de redes e tecnologias de conexão, de inteligência artificiais, e de todas essas tecnologias propulsoras da transformação digital, que estão sendo mobilizadas de forma criativa, de forma inovadora, e incentivada através de alguns projetos que já estão correndo dentro do âmbito da justiça, de modo que a justiça possa enfrentar esse desafio, que é um desafio enorme, né? Porque a demanda que gera grande vai ficar muito mais volumosa. E dentro da terceira frente de desafios, eu puxei aqui um outro exemplo, que é o desafio dos conflitos e das ambiguidades. Eu peço aqui permissão de um engenheiro, porque eu não sou da área do direito, né, falar de um assunto do qual não sou especialista, mas que eu sou um atento observador, né? Mas eu observo que nós podemos ter, né, conflitos ou ambiguidades quando nós sobrepusermos as leis. A entrada da LGPD, ela, por um lado, protege a informação. A lei da transparência, a lei do acesso à informação, por outro lado, ela dá transparência, ela abre a informação. Será que não vai haver alguns pontos de conflito? Porque, se por um lado a lei da transparência manda dê publicidade à ata, por outro lado, se a ata contiver o gênero por filiação sindical de uma das partes, a LGPD diz, é dado sensível, proteja. E aí, como é que eu resolvo? É claro que no âmbito da justiça, usando alguns critérios aí, alguns até subjetivos, essas questões são resolvidas. Mas quando eu penso do ponto de vista tecnológico em fazer a automação de um processo em que uma inteligência artificial é que vai analisar, olha aí a complicação quando eu chego a questões que envolvem julgamentos e decisões muito subjetivas na hora, por exemplo, de resolver conflitos e ambiguidades. Outro desafio que eu gostaria de trazer é o desafio do ineditismo. Por quê? Como lidar com situações, casos e problemas de natureza jurídica que ainda nem sabemos que irão existir. Sem dúvida nenhuma, esse conjunto de tecnologias propulsoras vão trazer situações novas para o judiciário, algumas não previstas em leis, né? Então, essa velocidade de surgimento dessas questões vão exigir celeridade e tempo de resposta, tanto do legislativo quanto do judiciário. Eu chamei aí de desafio do ineditismo. Outro desafio que eu observo, impulsionado pelas tecnologias, é o desafio da pressão popular. As tecnologias aproximaram o judiciário da sociedade e amplificaram as vozes cidadãs, né? Amplificaram e amplificam. Então, a justiça é cega. Até que ponto ela deveria ser surda para que as vozes da opinião pública não contaminassem os julgamentos, preservando a independência e imparcialidade do judiciário? Então, aquela questão de que toda tecnologia traz o ônus, traz os bônus, e esses bônus vão ser a contaminação do julgamento, pode ser um ônus que vai ter que ser tratado aí do ponto de vista normativo,
cultural e tudo mais. Né? Pode ser que tenha a ver. Por enquanto, deixo só o questionamento, porque, como eu falei, eu não sou especialista na área do direito, sou observador de como as tecnologias têm influenciado aí o judiciário. Outro desafio que eu queria pontuar é o desafio do nível de automação. Até que nível de decisão e julgamento pode se automatizar um processo? Quando eu coloco lá um sistema de inteligência artificial, processos automatizados e o sistema de inteligência artificial de suporte à decisão, de suporte ao julgamento, né? Um sistema que não tem empatia, que não tem compaixão, que não tem as características humanas, né? Eu pergunto, até que ponto eu vou poder, até que nível de decisão, até que nível de automação eu vou poder entregar a um sistema de automação. Esse aí será um outro desafio. Já é, né, e vai se aprofundar aí no momento em que nós tivermos nos nossos judiciários cada vez mais o que a gente chama de RPA, né? RPA, Robotic Process Automation, automação de processo robótica, onde cada vez mais eu vou ter inteligência artificial de suporte à decisão, avaliação, julgamento e análise de peças de processo, né? O processo lá intermeado também já de sensores, né? De pervadir a internet das coisas, pervadindo as peças processuais e gerando uma massa de informações que vão ser processadas aí pelo Big Data, pré-processadas para que o sistema de inteligência artificial possa gerar os insights lá para um decisor de maior nível. Os desafios da proteção de dados. Chegamos ao ponto principal aqui da nossa noite, né, que são os desafios da proteção de dados. Eu dividi em vários itens. Né? O primeiro deles é o próprio tsunami de dados. O aumento acelerado de entrada e de armazenamento de dados em sistemas eletrônicos e da virtualização de processos tem causado um tsunami de dados nos sistemas judiciários. E a tendência é aumentar mais ainda. Né? O segundo desafio é a multiplicidade e heterogeneidade de dados, né? E de atores. São múltiplos atores, partes, advogados, testemunhas, servidores, juízes, múltiplos documentos, petições, oitivas, atas, múltiplos procedimentos, múltiplos contextos tecnológicos. Um tribunal aqui no Rio de Janeiro tem uma situação diferente de um tribunal lá no interior da Amazônia. Né? Múltiplos contextos jurídicos, criminal, civil, trabalhista, eleitoral. Desafio da complexidade, a complexidade para realizar em um conjunto múltiplo. O ecossistema de dados ali é um ecossistema, como nós vimos, de multiplicidades e heterogeneidades. Né? Então, como realizar um conjunto múltiplo, heterogêneo, não estruturado e disperso também, né? Porque às vezes os dados estão espalhados por todo o Brasil, né? Em sistemas digitais e em sistemas físicos. Como eu vou realizar procedimentos de mapeamento, diagnóstico, acompanhamento, rastreamento do ciclo de vida, auditoria e verificação de conformidade, garantia da proteção e segurança, elaboração de relatórios de impacto, e por aí vai. Né? Então, esse é um desafio da complexidade também que terá que ser enfrentado no âmbito da proteção de dados. O desafio da dispersão, os tribunais de justiça espalhados em um país de dimensões continentais, em diferentes contextos tecnológicos, sociais e culturais. O desafio da garantia da segurança da informação e comunicação, tanto na coleta quanto no armazenamento dos dados, quanto no tráfego das informações e no processamento, necessário um sistema de segurança muito grande. E, em contrapartida, né, os sistemas do judiciário são alvos preferenciais de muitos grupos de hackers. Então, há uma atração de ataques cibernéticos por diferentes motivações e conduzida por diferentes agressores. A falta de cultura da proteção de dados e da privacidade, esse aí tem sido recorrente nas três falas, né, da doutora Tassiela, do professor Alberto, e agora na minha, né? E essa falta de cultura, ela abrange toda a sociedade. Falta uma consciência situacional de risco das ameaças no ciberespaço. A falsa sensação de segurança, por eu estou no tribunal, os meus dados estão seguros. Não existe sistema 100% seguro, e o tribunal é um dos principais alvos de ataque de tentativas de evasão. Falta de políticas e de capacitação continuadas voltadas à segurança da informação e comunicação. Falta de discernimento entre imagem pública e privada. No momento que eu estou na rede, aquela
questão de eu estou em casa, no ambiente do meu lar, eu entro lá numa audiência com uma roupa inadequada, com um traje inadequado, né? Se é o servidor está projetando não só sua imagem pessoal, mas está projetando também a imagem institucional, né? A gente tem que ter esse discernimento em diferenciar e nos comportarmos na hora que nós projetamos a nossa imagem pública e privada. Essa onda de exposição nas redes sociais e o abrir mão da privacidade ao aceitar o termo de uso de serviço. Na hora que aparece uma facilidade lá no meu celular, eu saio aplicando, aceitando termos de uso, termos de serviço, sem nem ler exatamente o que eu estou vendendo, né? E o que eu estou trocando por aquela, abre aspas, gratuidade, fecha aspas. Os desafios tecnológicos e financeiros, né? A obsolescência, atualização, há uma obsolescência contínua e necessariamente uma atualização. A atualização tecnológica envolve gastos financeiros, né? Então, fora os custos envolvidos com pessoal, equipamentos, conexões e contratação de serviços. E o desafio do acesso dos dados por algoritmos. Aí é um ponto interessante porque, né, nós estamos já acostumados a prover segurança de acesso com login e senha quando um servidor entra lá numa base de dados ou no de Big Data para fazer alguma consulta, para ler, para escrever, para alterar, né? É feito um rastreamento de tudo que ele faz naquela base de dados, né? Mas e quando algum algoritmo vai acessar lá uma imensa base de dados, de um Big Data? Como fazer esse rastreamento, né? Então, nós temos desafios tecnológicos, porque esses sistemas de processamento, eles não podem ser caixa preta, eles têm que ser auditáveis, né? Eles não podem ser um sistema fechado, em que eu não tenha como auditar que algoritmo acessa que dado, para quê, com finalidade, quando. Isso vai ser um grande desafio, porque vai envolver todo o ciclo de vida do sistema, desde a contratação e durante todo o período de utilização até a obsolescência. Isso vai exigir contratos entre quem está comprando o sistema e quem está fornecendo os sistemas, em que algumas coisas vão ter que ser abertas e auditadas, né? E que com níveis de privilégio bem definidos e que possam ser auditados. Vou parar por aqui, porque se pudesse, teria mais outros desafios a colocar, né? Mas apenas citar, né, que alguns projetos interessantes estão ocorrendo no Judiciário, né, como a Justiça 4.0, inovação e efetividade na realização da justiça para todos e aprimoramento da eficiência, da efetividade e da transparência do sistema do processo judicial eletrônico, que vai fomentar e vai estar estimulando aí a inovação e o surgimento de soluções para esses grandes desafios do judiciário. O juízo 100% digital para assegurar atendimento remoto à população, né, com as audiências e sessões no juízo 100% digital, todos os processos realizados digitais. Então, em suma, né, de forma bem sintética, tem que pontuar aqui alguns principais desafios. E partindo para minhas considerações finais, nós vivenciamos as incertezas de uma era de transformações impulsionadas pelas tecnologias digitais. No vasto pomar da digitalização e virtualização da sociedade, frutificarão soluções inovadoras e criativas que farão frente e transporão os grandes desafios que se descortinam no horizonte do judiciário brasileiro, sempre muito atento, competente e diligente. Eu, através da figura da doutora Taciela, eu cumprimento aí e aplaudo aí o nosso judiciário brasileiro. E fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser encaminhar algum encaminhamento, esta apresentação vai ficar disponível, né, a partir dos próximos dias, lá no portal do Legistec BR, e lá vocês têm como me contactar, quem estiver na nossa audiência remota. Demais, só agradecer à doutora Ângela e parabenizar pela iniciativa da comemoração desse nosso Dia Internacional da Proteção de Dados. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Lorival. Foi uma palestra brilhante, fez um raio-x, né, das novas tecnologias e dos desafios
para todos nós, e especialmente no âmbito do Poder Judiciário. Infelizmente, né, nós não somos donos do nosso tempo, né? E a hora já está um pouquinho avançada. Nós tivemos assim falas maravilhosas que seria muito bom que houvesse um tempo maior para tratar desses assuntos tão importantes. Mas eu sou obrigada, né, a encaminhar para o final, até para não cansar as pessoas que nos assistem. E fazendo uma pequena inversão aqui, eu gostaria de passar para as considerações finais. E nas considerações finais, eu gostaria que o professor Lorival, com um tempo um pouco maior, respondesse a pergunta feita, né, escolhida aqui, digamos, para que seja respondida no ar, e as demais perguntas nós responderemos por e-mail, né, e também as apresentações, caso seja possível, ficarão disponíveis. Então, eu gostaria de começar as considerações finais pela doutora Taciela, depois pelo professor Alberto, e em seguida pelo professor Lorival, que responderá a pergunta. Doutora Taciela, por favor. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores. Aprendi bastante ouvindo a professora Ângela, o professor Lorival, o professor Alberto, foi um grande prazer. E gostaria simplesmente, para finalizar, né, encerrando a minha fala, em cima do que foi dito, né, muito do que o professor Lorival também expôs, primeiro o professor Alberto a respeito da ética, eu reitero o apelo que eu fiz anteriormente, né, de que esse processo para ser ético, ele depende da atitude de todos os envolvidos sejam éticos, né, não basta a gente apontar, mas o colega vai levar testemunho e vai instruir. Né? Somos todos fiscais dessa atuação digna, não é? Que é assim que nós queremos construir o Poder Judiciário, e somos todos partícipes disso, então é o que eu acredito. E, bom, em cima das considerações do professor Lorival, eu teria muitas questões a colocar, seria um prazer ele continuar com o debate, porque ele trouxe muitas questões que envolvem o Poder Judiciário, né? Quando ele mesmo fala, será que o Judiciário ele é cego, deveria ser surdo? A meu ver, não. Eu aproveitei para responder. Não sei se foi uma pergunta para mim, mas eu acho que a gente tem que estar, o Poder Judiciário, cada vez mais com os olhos, os ouvidos, os poros abertos para a sociedade, sabe? Não baseados em ideologias, muito pelo contrário. A justiça tem, sim, que ser imparcial, mas o juiz tem que ser um juiz do seu tempo. Ele tem que estar conectado com a realidade do seu tempo, né? A nossa seara trabalhista, principalmente, a revolução tecnológica influenciou completamente as relações de trabalho e nós não podemos ficar alheios a essas transformações. Nós precisamos ser criativos, ter criatividade para atender às demandas desse novo mundo, né? Estar abertos a esse novo mundo, criar um novo ecossistema que atenda às expectativas das partes envolvidas nas relações de trabalho hoje, sabe? E quando a gente fala dessa entrada da tecnologia, da automação, há quem fale, inclusive o historiador Yuval Harari fala que nós podemos ver um mundo sem trabalho no futuro, né? E quem sabe, isso não necessariamente será trágico, mas isso demanda, sim, a questão das políticas públicas, de garantia de um mínimo existencial para as pessoas precisam ter uma renda, né? A gente considerando, e aí entra num debate muito filosófico e muito longo, se nós considerarmos que vamos continuar num sistema capitalista, né? Há quem questione se esse é o fim do capitalismo, enfim, esse é um debate muitíssimo longo, não vou entrar nele, mas o que eu acho que a gente tem que estar aberto à realidade, e eu trago só para finalizar, né, que essa é uma preocupação tão grande, inclusive do Poder Legislativo, que a gente teve uma alteração em 2018, a Lei 13.655, e incluiu no Decreto-Lei 4657, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 20, né, que na esfera administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, demonstra a preocupação com os efeitos práticos da decisão. Nós, juízes, temos que ter o conhecimento da realidade em que estamos inseridos, das relações econômicas que estão postas para nós julgarmos, né? Infelizmente, com essa litigiosidade exacerbada que temos, que eu espero que a gente venha cada vez mais a ter um uso responsável da máquina judicial, né, para diminuir essa litigiosidade. Nós temos um número inaceitável de processos judiciais, então eu acredito que todos nós sejamos partícipes desse movimento, né, enquanto sociedade,
para que a gente possa realmente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mas uma sociedade aberta para o futuro. Sejamos nós construtores desse nosso futuro. Muito obrigada. Obrigada, professor Alberto. Bom, eu também só tenho a agradecer essa aula magnífica também aí do professor Lorival, que a gente ficou aqui também muito empolgado, né, e bastante feliz com toda essa clareza, né, e todos esses dados que nos traz e que complementa, né, todas essas atividades. É importante, né, que a gente deixe para todos os internautas essa mensagem, né, que é a mensagem mais das ciências humanas, né, uma mensagem mais de humanidade para a população, de humanidade para o mundo. Sabemos que é muito difícil porque a nossa população ela foi submetida à desumanidade. Então é difícil as pessoas que são submetidas à desumanidade a pensar em humanidade, né? Pessoas que são submetidas à fome, à miséria, à pandemia de uma forma mais miserável, né? À mesquinharia de um governo que não quer dar auxílio emergencial, né? Isso tudo é antiético, né? Isso tudo está no plano da falta de ética que, infelizmente, está no plano dos governantes e não no plano dos governados. E nesse sentido é que pensar a ética é pensar a vida. Não se pode ser ético num espaço apenas. Eu não posso ser ético só na internet e não ser ético na vida. Quem é ético na vida será ético na internet. Será ético em todos os espaços que atuar. Porque, diria Richard Sennett, tem um livro incrível dele, se chama A Corrosão do Caráter, onde ele faz uma análise de como o capitalismo se transforma e como o capitalismo transforma as pessoas por meio dessa volúpia que ele tem na pressão econômica, né? Pressionar economicamente as pessoas e transformando tudo em mercadoria, assim como são os dados. Por isso a gente está nesse dilema, porque os dados viraram mercadoria. Estão vendendo dados à torta e direito no mundo inteiro, vendendo os dados das pessoas, transformando os dados pessoais, as coisas, tudo em um mercado para acúmulo de riqueza, enquanto nosso povo passa fome, enquanto nosso povo quer um mísero R$600 para poder passar em paz essa pandemia e transforma o país num pandemônio. Então, agradeço muito essa possibilidade de estar aqui, de poder trazer essa reflexão e, mais ainda, agradecer essa aula que eu tive hoje com a professora Taciela, com o professor Lorival, principalmente dessa junção da ética com o direito. O direito que, inclusive, é o bastião da justiça, né? A associação entre direito e justiça. Justiça que é um elemento fundamental vindo do grande Conde Montesquieu, que disse que o Estado não pode sozinho resolver as questões. Então precisa haver um equilíbrio entre os poderes, e por isso nós temos o poder judiciário, para não deixar nas mãos apenas de um tirano todo o poder, para que haja uma divisão, um equilíbrio de poderes na sociedade, para que também determinados órgãos possam fiscalizar-se mutuamente e que a gente possa encontrar um caminho melhor. Então, desejo a todos que estão nos assistindo paz, desejo a todos fé, coragem e acreditar que nós teremos um país melhor, ético, e que nós estamos no caminho, que é esse caminho que nós estamos fazendo da partilha. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, professor Alberto. Agora eu passo a palavra para o professor Lorival.
Microfone. Seu microfone. Já liguei. Agradeço aqui as aprendizagens, que foram muitas, né, dos ensinamentos do professor Alberto e da doutora Tassielo. A metáfora da faca, né? Eu comentei, provoquei, né, que a tecnologia ela traz o ônus e o bônus, né? Eu não sou nem o profeta da salvação, que acha que a tecnologia vai resolver tudo, nem o profeta do apocalipse, que acha que a tecnologia vai estragar tudo, né? O meio termo, o caminho do meio aqui é o caminho da sabedoria. E como dosar o uso da tecnologia? Aí que entra a ética, né? Você a faca, você ou mata ou você corta o seu alimento, né? E como usar a tecnologia, como dosar o uso é que vai fazer a diferença. Não basta ter conduta legal, tem que ter conduta ética. Eu acho que esse é o grande ensinamento da noite que eu carrego comigo com muita aprendizagem. Agradeço muito aí aos ensinamentos aí que eu recebi do professor Alberto. Aproveito também para saudar a audiência, porque enquanto aí o professor Alberto falava, eu dei uma olhadinha aqui na audiência do canal, né? E vi que tem muitos amigos, né? Saúdo aí a todos os amigos que vieram, né? A todos os demais assistentes, né? Em especial o pessoal lá do nosso grupo de Ciência e Tecnologia, Matemática e Inovação do CTM, comandante Joel, comandante Almirante Taveira, a professora Olga e os demais presentes. Então fica também minha saudação à nossa audiência que pacientemente nos acompanhou nessa noite. Muito obrigado a todos e parabéns a todos pelo Dia Internacional da Proteção de Dados. Muito obrigada. Eu acho que a gente conseguiu atingir, né, o nosso objetivo, né, que é de suscitar o debate e dar um pontapé inicial na cultura da proteção e da privacidade. Como pudemos acompanhar aqui pelas falas, né, a gente constata essa transformação da sociedade e essa migração para o ambiente virtual foi potencializada com a crise sanitária mundial. Esse desafio é um desafio social, mas ele é também um desafio individual. É um desafio que pressupõe novos comportamentos, pressupõe desenvolver boas práticas. Além disso, esse desafio exige um diálogo entre diversas ciências, filosofia e ética, engenharia, matemática, direito. É preciso haver um casamento entre as ciências, talvez voltando à velha filosofia, né? Congregava aí os diversos conhecimentos, né? A filosofia clássica. Todos os campos do saber devem hoje somar, assim também como as pessoas precisam somar esforços para que, individualmente e coletivamente, construam um futuro novo. Um futuro que pode assustar, mas também pode trazer muitas coisas boas. Avanços na medicina, avanços no dia a dia da sociedade para a melhoria de processos e serviços, novos produtos que trazem conforto para todos nós. Tudo isso são avanços que teremos. Agora, a cultura da proteção, ela precisa elevar para um grau superior da escala de valores sociais a proteção e a privacidade dos dados, sempre pautada no respeito aos limites éticos, que visam resguardar a dignidade humana, o bem-estar e a prosperidade de toda a sociedade. Minha gratidão a todos os que assistiram e ficaram até aqui nesse momento. Eu encerro em nome do Comitê Euro-Americano de Direito Digital. Agradeço ao canal Aplicando Direito, a AJUPRA, a UERJ e a Legistec. Muito obrigada.